Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 3 de agosto de 2025. No cenário internacional, nós tivemos a decisão de política monetária nos Estados Unidos, que manteve a taxa básica de juros entre 4,25% e 4,50% ao ano. No entanto, nós tivemos dois votos dissidentes, algo que não acontecia desde 1993. No entanto, o posicionamento em torno de uma queda de 0,25 ponto percentual das Fed Funds, tanto do Christopher Waller quanto também da Michelle Bowman, já eram aguardados pelo mercado em função de suas manifestações públicas recentes. Na sua tradicional coletiva de imprensa, o presidente Jerome Powell introduziu um tom mais duro, mais rock, ao afirmar que as condições do mercado de trabalho são sólidas e que, inclusive, esses indicadores são preferíveis ao PIB, que apresenta na sua visão uma volatilidade grande, cujas revisões também são significativas para a avaliação da atual situação da economia americana. No entanto, nós tivemos uma verdadeira bomba que acabou sendo gerada em função do payroll relativo ao mês de julho de 2025, desse importante termômetro a respeito das condições do mercado de trabalho. O saldo entre admitidos e desligados com carteira assinada totalizou 73 mil postos, ou seja, já ficou abaixo das expectativas de 104 mil. No entanto, as revisões das leituras imediatamente anteriores, tanto para o mês de maio quanto do mês de junho, subtraíram 258 mil vagas, ou seja, um número muito significativo, muito representativo. Além disso, nós tivemos um aumento da taxa de desemprego de 4,1% para 4,2%. Isso fez com que os investidores, com que os agentes de mercado passassem a precificar um recuo da taxa básica de juros já no próximo encontro do FONC, a ser realizado no mês de setembro. Então nós tivemos um aumento dramático da probabilidade envolvendo esse cenário, que passou aí de cerca de 38% para cerca de 78% quando o payroll foi divulgado. Pessoal, particularmente eu não acredito que nós estejamos na iminência de uma crise liderada pelo mercado de trabalho americano, até porque a taxa de desemprego ainda permanece com patamares bastante deprimidos para os padrões americanos. Inclusive nós tivemos uma aceleração no ritmo de crescimento dos salários dos trabalhadores, considerando os últimos 12 meses, de 3,8% para 3,9%, e também as condições envolvendo a saúde financeira das famílias permanecem bastante sólidas. Nós também tivemos, pessoal, ainda a respeito dos Estados Unidos, o PIB do segundo trimestre, que subiu 3%, lembrando que esse é o ritmo anualizado contra o primeiro trimestre na série com ajuste sazonal, que representa uma aceleração em relação ao primeiro trimestre, quando nós tivemos todo aquele movimento e a tentativa de se resguardar com relação ao impacto das tarifas do presidente americano Donald Trump. Esse número de 3% inclusive veio acima das expectativas de mercado, de 2,6%, e também nós tivemos o PCI relativo ao mês de junho, dessa medida preferida de inflação por parte do Fed, do Banco Central americano, que acabou vindo em linha com as expectativas, tanto o indicador cheio como também a medida de núcleo de inflação, que exclui tanto alimentos como também energia, e que mostrou uma pressão mais significativa nos bens, dos manufaturados, assim como já havia sido sinalizado pelo CPI, e corroborando com esse mecanismo que acabou se mostrando defasado de transmissão dos impactos do protecionismo americano para a inflação, e que naturalmente os bens, os manufaturados, acabam sendo mais expostos, são mais sensíveis a esse tipo de cenário, pelo menos num primeiro momento. Nós também tivemos, pessoal, novidades com relação às sobretaxas aplicadas para o caso brasileiro, dos Estados Unidos para o Brasil. Cerca de 44% da nossa pauta acabou ficando isenta da tarifa de 50%, ou seja, contarão apenas com a tarifa de 10%, e o início de vigência dessa sobretaxa será o dia 6 de agosto. Então nós tivemos alguns setores que acabaram sendo mais beneficiados, envolvendo a parte de aeronaves, petróleo, ferro, aço
enquanto que alguns segmentos foram mais prejudicados, como a parte de café, carnes e também veículos principalmente. Aqui no Brasil, pessoal, nós tivemos a decisão do Copom, que manteve a taxa Selic em 15% ao ano. Sem surpresas, basicamente, e nós tivemos uma sinalização a respeito do que esperar para o futuro, no sentido de que a expectativa é de sustentação desses 15% ao ano por um período bastante prolongado. E o fato de o comunicado, pessoal, não fazer menção aos dados recentes benignos do IPCA, da inflação oficial do Brasil, e também admitir a possibilidade de novas altas de juros, caso assim seja necessário, no meu entendimento, trouxe um tom rock, trouxe um tom duro a respeito da expectativa com relação à condução da política monetária brasileira. E para finalizar, nós tivemos alguns indicadores de atividade econômica, a produção industrial de junho corroborando com sinais mais claros de desaceleração do parque fabril e também a PNAD do trimestre móvel encerrado em junho, que mostrou que o desemprego caiu para 5,8%, a mínima histórica, mostrando o mercado de trabalho bastante aquecido, e também o fato de que o ritmo de crescimento da massa de salários em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, em torno aí de 6%, um ritmo bem significativo que mostra que o consumo das famílias deve continuar sendo um vetor importante para o crescimento do consumo, pelo menos no curto prazo. Vejo então vocês na próxima, um abraço e até mais.